ser seu sobrinho, a avó, o neto, o filho, qualquer tipo de parentesco, pode ser seu amigo, pode ser seu irmão de grupo de oração, pode ser qualquer pessoa. Eu tenho certeza que você vai passar em algum momento da sua vida, ou até em vários momentos da sua vida, pelo sentimento de frustração, pelo sentimento de decepção com o outro, porque o outro falou uma coisa para você e você se sentiu magoado, porque o outro fez alguma coisa para você e você se sentiu machucado, porque o outro talvez traiu você, traiu a sua confiança, porque o outro talvez falou mal de você, porque o outro talvez difamou o seu nome, porque o outro talvez te bateu, seja de forma verbal, seja até mesmo de forma física, porque o outro talvez, através do pecado, te matou. Da mesma forma que eu tenho certeza que você vai passar, ou já passou, por essas situações de alguém te trair, de alguém te fazer o mal, você também está sujeito a fazer o mal para alguém. De repente você acabar traindo alguém, de repente você acabar falando mal, de repente você acabar tratando mal o irmão. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso, porque nós somos seres humanos falhos. A nossa concupiscência, que significa a inclinação ao mal, a nossa concupiscência nos leva para estas situações. Quem dera que todos nós, que a nossa casa, que nosso grupo de oração, que a nossa família nunca nos traísse, nunca nos abandonasse, nunca falasse mal da gente, nunca magoasse o nosso coração. Quem dera que fosse assim, mas não é, porque nós somos seres humanos e o ser humano é suscetível ao erro. Mas o que cabe a nós enquanto cristãos, o que cabe a nós enquanto chamados por Jesus, a atitude do perdão. O perdão não é o sentimento. Eu estou sentindo uma coisa boa que eu tenho que perdoar o meu irmão. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Perdão é você olhar para a situação em si e olhar com misericórdia e olhar para aquilo como que um ato falho, mas que a graça de Deus é muito maior. Porque quando nós não nos abrimos ao perdão, aquele sentimento, aquele fato vai gerando em nós uma prisão. Santo Agostinho diz que quem não se abre ao perdão fica preso, e a prisão é o seu próprio coração. A prisão é o seu próprio coração, e aquilo vai acabar interferindo em outras áreas da sua vida. Por isso que o perdão é um mandato de Jesus. Você pode, irmãos, ter muitos motivos para não perdoar. De fato, existem muitos motivos para não perdoar. Foi o outro que errou comigo, eu não fiz nada. Olha só os motivos que a gente coloca na nossa cabeça. Foi o outro que errou, eu não fiz nada. Foi ele que foi ruim comigo, ele ou ela que me traiu, ele me machucou, foi ele que matou de repente alguém da minha família. Às vezes a gente fala assim também: essa pessoa vai fazer de novo, né? E às vezes a gente não libera o perdão porque a gente fica com aquele pensamento: essa pessoa vai fazer de novo. Mas sempre, irmãos, é você que deve procurar e dar o primeiro passo. Você tem 1000 motivos para não perdoar, mas você tem um motivo para perdoar: Jesus. Você pode ter, de fato, você está com a razão de ter 1000 motivos para não perdoar, mas deixa que um motivo só seja o perdão.
irmãos a quem nos tem ofendido. Jesus mostrou muito bem como se deve rezar. Então, o perdão é uma atitude, não é sentimento. O perdão não vai gerar esquecimento ou uma amnésia pelo fato ocorrido, não. É quando nós trazemos Jesus para junto de nós, para curar a lembrança ruim, e toda vez que nós lembrarmos o fato, nós estaremos com o coração em paz. Sabe quando você perdoou alguém? Quando você lembra do fato, mas lembra com paz no seu coração. Lembra sem aquele sentimento de vingança, ou então lembra sem aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor. Você olha para a situação e você olha agora com uma paz, reconciliada com Deus, com você mesmo e até mesmo com o outro. Você olha para aquela situação e olha com paz, não mais com raiva. Se você passa por alguma situação hoje e quer saber se de fato você perdoou alguém, lembra do fato ocorrido e veja qual sentimento vem à tona. Se o sentimento ainda for de raiva, se o sentimento ainda for de tristeza pelo pecado do outro, se às vezes o sentimento ainda nos traz algumas inquietações, é porque ainda não liberamos o perdão. E como que libera o perdão, Tiago? Primeiro de tudo, tomando a Deus. Eu consigo experimentar a graça de Deus, pois eu saio da prisão interior que nós ficamos. Irmãos, se nós guardamos o perdão e não liberamos esse perdão, pode ter certeza que logo este sentimento nos trará duras consequências, às vezes físicas, às vezes psicológicas e às vezes espirituais. O ser humano, ele é feito de corpo físico, de mente e de espírito. E infelizmente, irmãos, quando nós não liberamos o perdão, este rancor, ele tem o poder, muitas vezes, de atingir o espírito, muitas vezes de atingir o pensamento, a mente, e às vezes até atinge o corpo. Quando o ser humano adoece dessas três grandes áreas, ele entra numa doença chamada doença psicossomática, porque adoeceu primeiro o espírito, depois com o distanciamento da graça de Deus, na prisão do seu próprio coração, movido pelo orgulho, ele adoece o espírito, ele não consegue mais rezar, por falta de perdão, o sentimento de raiva, o sentimento de rancor, de tristeza vai entrando no seu coração e ele já não consegue mais rezar, daqui a pouco não quer mais ir para a igreja, daqui a pouco não valoriza mais as práticas espirituais e vai adoecendo o espírito, porque vai se distanciando de Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, vamos adoecendo o espírito. Depois, esta doença espiritual vai acarretando nas doenças psicológicas. E quanto hoje, irmãos, está crescendo o número de pessoas que precisam de ajuda porque estão doentes psicologicamente. Está crescendo e olha, está assim de pessoas, de pacientes para os psicólogos. Está assim, irmãos, porque deixamos em algum momento da nossa vida a nossa mente ficar doente por vários motivos, e aí tem N motivos, que aqui a gente não vai entrar no ramo da psicologia, porque é um ramo muito grande, mas existem N motivos que vão fazendo com que o ser humano adoeça a mente. A psicologia vai então ajudar o homem nisso tudo. Primeiro, para descobrir o que faz, mas irmãos, eu quero te dizer que
o médico ele vai com toda certeza nos ajudar e muito. E a gente não pode desprezá-lo. Mas nós temos também Jesus ao nosso lado para nos ajudar diante dessas situações. Portanto, é importante demais que a gente preze pelas práticas espirituais para que Jesus possa curar tanto o espírito quanto a mente e às vezes até o físico. Às vezes começa numa doença espiritual que daqui a pouco afeta a mente, que se torna uma doença uma doença psíquica, e isso tudo daqui a pouco vai gerando uma doença física. E a pessoa desenvolve gastrite, desenvolve até mesmo câncer. Tudo isso às vezes movido por uma falta de perdão que aconteceu lá no passado. E às vezes a gente não quer curar o mal, não quer cortar o mal pela raiz e vai empurrando com a barriga e vai deixando isso para depois. Não vai acontecer, não, deixa o tempo. O tempo não cura, irmão. Quem cura é Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou por amor a nós para nos salvar de tudo isso. Então, irmãos, se abra ao perdão e às curas que Deus quer fazer na sua vida. Quando Deus nos cura, Ele cura por completo. Deus pode curar fisicamente se Ele quiser hoje. Se você tem uma doença física hoje, apresenta para Jesus com ousadia, que se Ele quiser curar, Ele vai curar e pronto. Se você está passando por uma doença psicológica, uma doença que mexe com a mente, apresenta para Jesus que se Ele quiser e for vontade dEle hoje, Ele vai curar e pronto. Se de repente você está passando por uma dificuldade espiritual, apresenta para Jesus, porque se Ele quiser, Ele pode curar hoje, irmãos. Então, se abra para este processo de cura. Jesus, muitas vezes no Evangelho, mostrou como que é especialista em curas. Jesus curou muitos fisicamente, Jesus curou muito psicologicamente, Jesus curou muitos espiritualmente. Lembra do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, quando levam para Jesus um paralítico, doença física, mas Jesus, antes de curar o físico, veja que lindo, Jesus cura o espiritual daquele homem, dizendo para ele: os teus pecados estão perdoados. Por isso que a confissão é uma forte arma para vencer, é uma forte arma para a gente ser curado espiritualmente, irmão. A confissão tem um poder incrível. Então, se você pode, se confesse regularmente. Se confesse, pois muitas vezes acontece que o pecado entra no nosso coração e a gente vai deixando, até ele fazer uma reviravolta na nossa vida. Confesse seus pecados, busque esta cura espiritual que Jesus pode fazer através da confissão. Aí Jesus fala para ele: os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus, os mestres da lei que estavam ali, perguntavam e comentavam entre si: quem é este que perdoa os pecados? E aí Jesus, depois de perdoar os pecados, depois de curar aquele homem espiritualmente, diz: para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Aí vem a cura física. A cura física, ela é uma consequência da cura espiritual, porque Jesus não quer curar só o físico, Ele quer curar o homem por completo, porque Jesus não é curandeiro, Jesus é salvador. Então Ele quer curar o homem todo e todo o homem. Ele quer salvar o homem todo, não só a parte física, mas quer te levar para o céu. Irmãos, eu graças a Deus cura o meu coração, para que através
ser desenvolvido uma cura física. Por isso, irmãos, que Jesus institui o médico. Tem gente por aí que tem medo do médico, não tenha medo do médico, não, vá ao médico, porque Deus quer te curar através também da medicina. Então veja, irmãos, Deus quer curar, Deus quer salvar o homem por completo, não somente uma cura física. Infelizmente, muitas pessoas estão procurando por aí as curas físicas e esquecem da cura espiritual, que é muito mais importante, porque é preferível entrar no reino dos céus sem um dos membros, por exemplo. Jesus disse isso no Evangelho: se teu dedo te leva a pecar, corta. Claro que a gente não vai aqui numa interpretação fundamentalista, tem que cortar o dedo. Estou dizendo isso. É claro que as pessoas que, por exemplo, enfrentam uma doença física, enfrentam algumas dificuldades, é claro. E que Deus também quer a alma delas, Deus também quer o coração delas, Deus também quer o corpo delas por completo. Mas eu quero te dizer hoje, irmão, se você tem ou não uma doença física, se você tem ou não uma doença psíquica, eu quero te convidar hoje a se abrir à cura espiritual, porque eu tenho certeza que você tem pecado assim como eu. O pecado, ele tem o poder de nos tirar da graça de Deus, mas Deus tem o poder de nos tirar da mão do pecado. É preferível, com toda certeza, escolher o nosso Deus maravilhoso do que as consequências do pecado. Por isso, nesta noite, se abra para este processo de perdão e se abra para a cura interior que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te curar por completo. Se você tem hoje uma doença, uma dificuldade espiritual, apresenta para Jesus que pode te perdoar. Peça ao Senhor que tenha misericórdia de ti. Se de repente você passa por alguma doença psíquica, uma ansiedade, às vezes até a depressão, ou se de repente você tem alguém na sua casa que passa por estas situações, reze por elas. E não pense que a ansiedade e que a depressão são ações do encardido, ou que são ações que são espirituais. Não, é mente, não é espírito, é mente, é outra área da vida do ser humano. Às vezes a gente diz, a pessoa está com depressão, que está com um demônio. Não, irmão, isso é doença que precisa ser ajudada. Os irmãos precisam, quem passa por uma situação como essa, não pode simplesmente escutar que, porque se afastou de Deus. Não é isso. Muitos santos ao longo de sua vida tiveram depressão, porque a depressão é uma doença na mente, não é uma doença espiritual. Doença espiritual se chama pecado, que nós temos e que precisamos nos libertar. Precisamos nos esforçar para viver bem a vontade de Deus, lutando contra todo o pecado. Por isso, irmãos, se abra para o processo de cura, se abra para o perdão. Se em algum momento da sua vida alguém te feriu, se alguém em algum momento da sua vida falou mal de ti, se alguém ao longo da sua vida te difamou, se alguém ao longo da sua vida causou uma certa angústia no teu coração, tome a decisão hoje de liberar o perdão. Não estou dizendo aqui que é uma atitude fácil. O perdão é difícil, principalmente para quem é mais orgulhoso, mas o perdão é necessário para a nossa salvação. Portanto, libere o perdão. Mas a pessoa não merece. Não, de fato ela não merece, assim como também você não merece o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não era para ele estar lá, era para os pecadores, era para
Jesus olhou para ti com misericórdia, mas Jesus te ama porque você, além de não merecer, é bela, preciosa para Ele. Era eu que ia estar lá, mas Ele tomou as dores de toda a humanidade e foi até o sacrifício para me dar vida, para te dar vida. Portanto, tu não mereces, mas mesmo assim Ele te amou. Esse é o mandamento, e eu tenho certeza que não foi muito fácil ali não. E Jesus não foi para a cruz, irmãos. Jesus foi para a cruz chorando. Até a preparação do Getsemane, Jesus suava sangue de tanta aflição. Eu tenho aqui certeza que nem vocês, nem eu, suou sangue alguma vez. Era uma aflição tremenda, ao ponto de suar sangue. Mas mesmo assim, Ele cumpriu a vontade do Pai. Até rezou: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus foi no alto da cruz para trazer vida para nós. No alto da cruz, a gente refletiu isso semana passada, irmãos. Jesus foi para o alto da cruz por consequência do amor que Ele tem por mim e por você. E mais, não ficou na cruz. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu porque nos mostra como nos ama. Então, se Jesus me ama, se Jesus te ama, se Jesus venceu a morte, que é o pior dos adversários, aqui ninguém vai vencer a morte, um dia a gente vai morrer. Se Jesus venceu a morte, Ele também quer que a gente vença as situações pecaminosas que acontecem na nossa vida, irmãos. Jesus venceu a morte e Ele ainda diz: coragem, no mundo tereis muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós também vamos vencer. Por isso que nós não podemos nos apegar às situações que nos trouxeram raiva. Irmão, perdoa, libera o perdão. Deus é muito maior na tua vida do que uma situação ruim. Deus tem muito mais na tua vida do que uma situação ruim que você viveu com alguém da tua casa, com alguém da tua família, com alguém do grupo de oração, com alguém, irmãos. Se a gente se apegar a estas situações, nós vamos estar perdendo o céu de graça. E às vezes a gente se apega porque alguém falou mal da gente. Irmãos, vamos lutar contra isso. Jesus tem muito mais para derramar em nossa vida. Jesus diz no Evangelho: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer, não. É vida em abundância. Portanto, irmãos, se abra ao amor de Deus e deixe com que Ele cure as feridas que alguém fez na sua vida. Deixe com que Jesus possa curar todas as frustrações que você teve com alguém. Pode ser que seja a pessoa mais importante da sua vida, pode ser que te decepcionou, mas Jesus é maior, o nosso Deus é maior. Então não perca o céu, não perca a graça de Deus. Olha para o problema, olha para essa situação, como diz aquele famoso ditado: não diga para Deus que você tem grandes problemas, diga para o problema que você tem um grande Deus, que de fato é isso mesmo. Olhe para esta situação e diga: eu tenho Deus no meu coração, eu vou rezar para poder dar a graça do perdão. Não estou dizendo que é uma coisa fácil, mas estou dizendo que é possível você se abrir e liberar o perdão. Olhe para a situação com misericórdia de Deus. Olhe para a situação como Jesus olharia, com misericórdia, com amor, com afeto. Se a pessoa vai fazer de novo, ou se de repente ela vai acabar fazendo de novo, isso, irmão, é um pecado dela, mas não pode ser um pecado seu. Porque quando você não se abre para o perdão, você fica preso, e a prisão é o seu próprio coração. E você deixa de viver muitas coisas porque está preso numa determinada situação. Quem mais ganha com a liberação do perdão não é nem quem foi perdoado, mas quem deu a graça de dar o perdão. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude
mas que seja o mais bonzinho do mundo. Eu vou liberar o perdão porque eu sou bonzinho. Não, não é. Perdão é atitude humana, mas é graça divina. É Deus que nos dá a graça. Por isso a gente precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude. Eu sei que não vai ser muito fácil, principalmente quando a gente é orgulhoso demais, principalmente quando a gente busca ser santo demais. A gente não quer aceitar o erro do outro, e às vezes a gente não quer aceitar nem o nosso erro. Alguém pode até dizer assim: eu nunca vou me perdoar. Irmão, para com isso. Você é falho, uma hora você vai cair. Você também tem que se perdoar e pedir a misericórdia de Deus para reconciliar-se com o Senhor. Então eu te digo hoje, irmão, se abra para o perdão e deixe Deus curar o seu coração. Deus tem muitas graças para derramar em sua vida, e você pode perdê-las se não abrir o coração para o perdão. Abra-se, abra-se. Não fique pensando na pessoa propriamente. Pense em Deus e misericórdia na situação. A pessoa pode até nem sofrer os efeitos. Pode, quando libera assim um perdão, ela com toda certeza sofre. Mas pode ser que alguém nem sofra essas consequências do perdão. Mas eu tenho certeza que você vai sofrer as consequências positivas. Sofrer não no sentido negativo, mas receber, vamos melhor dizer assim. Você vai receber as consequências positivas do perdão que você está liberando. Eu te convido hoje a rezar nesse sentido. Hoje nós vamos rezar nesse sentido, de pedir ao Senhor a graça de poder perdoar, de olhar para a situação de forma misericordiosa, e também pedir ao Senhor que cure o nosso coração, pedir ao Senhor que cure o nosso espírito, pedir ao Senhor que cure a nossa mente, pedir que o Senhor cure até mesmo o físico, se aqui tiver alguém que precisa de cura física. Amém? Vamos pedir ao Senhor então, vamos ficar de pé, pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de perdoar. Este é o primeiro momento da oração. Senhor, dá-me a graça de perdoar. Se você puder, se abandone nos braços de Deus, feche seus olhos por um instante e vai dizendo: Senhor, eu estou aqui. Vai dizendo com tuas palavras. As palavras são atitudes também, porque é você que fala. Nós podemos aqui na frente te incentivar, vai falando, mas é você que tem que tomar a decisão. Talvez nem precise falar não, mas vai falando baixinho, dizendo: Senhor Jesus, neste momento eu estou aqui. Se você puder, abre seus braços e vai dizendo: Senhor, eu estou aqui. Dá-me a graça, Jesus, de poder liberar o perdão nesta determinada situação que agora estou lembrando. Vai dizendo isso para Jesus nesta hora: Jesus, dá-me a graça. Jesus, dá-me a graça de poder liberar o perdão nesta situação. Eu quero, Jesus, sair desta prisão que muitas vezes o meu coração está. Mas eu quero, Jesus, o suficiente para isso. E por isso, nesta noite, eu quero te pedir: dá-me a graça. Vai dizer isso, irmão: dá-me a graça, Jesus, porque eu senti nada consigo, senti nada posso, senti nada sou. Por isso, Jesus, dá-me a graça de poder perdoar. Dá-me a graça de poder olhar para este pecado, para esta situação, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de perdão. Dá-me a graça, Jesus. Dá-me a graça de perdoar os meus. Dá-me a graça de perdoar a minha família. Dá-me a graça de perdoar os meus irmãos. Dá-me a graça de perdoar os meus vizinhos. Dá-me a graça de perdoar aqueles que me ofenderam. Jesus, dá-me a graça de perdão. Eu quero me abrir ao perdão que o Senhor também quer me dar. Porque muitas vezes, Senhor, eu ofendi o teu coração. Porque muitas vezes, Senhor, com o meu pecado eu ofendi o teu coração. Por isso, dá-me a graça hoje, Senhor, também de ser perdoado por ti. Dá-me a graça, Senhor Jesus, de se sentir amado por ti.
Alguém falou que você
pessoa imprestável, você não prestava, e aquilo trouxe no seu coração um sentimento muito ruim. Hoje Deus está te curando e te dizendo: você não é imprestável, você tem valor, você é valiosa. É para uma mulher, você é valiosa. Não deixe com que perca esse valor, porque alguém te chamou de imprestável. Não, você é valiosa para Deus. Você é valiosa para Deus e para muitas pessoas. O Senhor colocava também no meu coração o sentimento de algumas pessoas que não se sentiam amadas. Eu quero te dizer, Deus te ama por primeiro, e muitas pessoas te amam. Você não se sentia amado porque talvez não experimentou um amor verdadeiro de uma pessoa, de um cônjuge, de uma pessoa para te acompanhar. Mas eu quero te dizer que Deus te ama e que muitas pessoas te amam. Você trazia o sentimento de ser culpado. Você não é culpado. O pecado não é seu, é de outra pessoa que fez isso com você. Você não tem pecado nisso. Alguém falava: eu tenho pecado de Deus. Você não pecou. E Deus está contigo e quer curar esta ferida. O Senhor mostra também uma pessoa que está amarrando o cadastro do seu tênis, e ao fazer isso, ela diz que com ele, que Deus o abandonou. Deus me abandonou. E o Senhor diz para você que não, que Ele está com você. Você confie nele, que você nessa noite volte para Ele, volte a confiar nele, que Ele está com você. Colocava também no meu coração uma pessoa que não teve o amor paterno. Seu pai, por muitas vezes, chegava em casa e não lhe abraçava, mas proferia palavras duras contra você, contra sua mãe, e você cresceu sem esse amor paterno. E isso trouxe algumas feridas ao seu coração. E hoje Deus te diz: eu supri o amor paterno que você não teve. Você cresceu graças ao meu amor de pai. Irmãos, o amor de Deus Pai supera todos os amores não correspondidos. O amor que você não teve de seu pai na terra. Deus hoje te diz: eu sou o pai que te ama, o babá, o papai, o papaizinho. Eu
Deus. Ah, que bom, né, meus irmãos? Agora nós vamos fazer o nosso momento de partilha, né?